Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil, nessa temporada especial, nessa temporada que nós estamos aqui num ambiente bonito, em Santa Branca, no interior de São Paulo. E viemos aqui para que a gente possa estudar a Bíblia de maneira mais próxima, você aí da sua casa, eu daqui, mas com a Bíblia na mão para a gente tirar as lições espirituais que foram deixadas pelo apóstolo João nas suas 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta de João. Mas antes da gente ir para o nosso estudo de hoje, eu quero te oferecer um presente. É o estudo bíblico Jesus Restaurador da Vida. Vou mostrar ele mais de perto aqui para você. Nesse estudo, você vai encontrar 20 lições que vão te ajudar a ter mais embasamento para a sua vida cristã. Nessas lições, você tem a oportunidade de crescer espiritualmente. Isso mesmo, porque cada vez que a gente estuda a Bíblia, nós crescemos um pouco mais. E esse estudo bíblico vai para a sua casa de graça. Não tem surpresa, não vai chegar boleto junto, não tem nenhum tipo de taxa que você paga, é de graça. Você só precisa pedir. Então peça pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga no horário comercial nesse número, tá? Aí conversa com a nossa equipe de atendimento, faz o seu cadastro e o guia de estudos vai para sua casa sem custos. Você também pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Quando você mandar a mensagem, nós vamos responder a você com um link. Aí você clica nesse link, vai abrir o formulário e você mesmo faz o seu cadastro e é só aguardar que nós vamos enviar para sua casa o guia de estudos. Você também pode pedir agora pelo site biblia.com.br. Nesse site você vai encontrar a imagem desse estudo bíblico, clica nela e quando abrir o formulário você preenche e envia para a gente. E aí espera que o nosso presente vai para a sua casa sem custo algum. Nós conseguimos enviar esse presente porque nós temos os Anjos da Esperança, que são nossos parceiros aqui e proporcionam a oportunidade da gente estar no ar aqui com Bíblia Fácil e de enviar os estudos bíblicos. Mas eu quero convidar você então para a gente orar. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque nós temos o privilégio de abrirmos a Tua Palavra para a gente poder aprender mais de Ti, aprender da Tua vontade para a nossa vida. Eu peço que o Senhor esteja conosco nesse estudo, ilumine a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 7, tá bom? 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Esse é um trecho no qual João reafirma algumas coisas muito importantes da sua teologia, que é a teologia do amor de Deus. João é conhecido como o discípulo amado. Ele mesmo fala isso sobre ele lá no seu evangelho. Ele é o discípulo amado. Por quê? Porque ele tinha uma relação muito próxima com Jesus. Isso é interessante de se observar. Porque até Jesus tinha os seus amigos mais próximos. Eu já te falei aqui em episódios anteriores que a gente não tem a obrigação de gostar de todas as pessoas, de querer todas as pessoas próximas a nós. Nós temos a obrigação de amar todas as pessoas. E é diferente, é maior, né? Amar é maior do que gostar. E nós podemos amar as pessoas mesmo quando elas não são tão próximas a nós. Então não tem problema você ter os seus amigos mais próximos. Até Jesus tinha. E um deles era João, o discípulo amado, ou o discípulo do amor. Se você olha as cartas de João, você vai ver amor de ponta a ponta. Então, embora nós já tenhamos tratado sobre essa questão do amor, tanto o amor para com Deus quanto o amor para com o próximo, nós vamos agora para um trecho no qual João trata de maneira específica desse amor. Então leia comigo. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que não ama
ou aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aí ele continua aqui o argumento no versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Aí ele volta para aquele primeiro ponto, né? Ele diz, Deus é amor. Veja que já é a segunda vez que ele fala disso no texto. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora os últimos 3 versículos que são bem interessantes. Olha o que aqui diz. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aqui tem uma riqueza de ensinamentos bíblicos que certamente a gente não vai conseguir tocar de maneira profunda em todos. Mas eu quero, pelo menos, passar por eles aqui para que você tenha um gostinho do que Deus tem para cada um de nós. E a primeira coisa que nós temos como informação nesse texto é qual a essência de Deus. A essência é aquilo que tem de mais profundo em uma pessoa. É aquilo que a pessoa é quando ninguém está vendo. Você tem uma essência. E muitas vezes a essência de uma pessoa não é algo, como eu diria, bonito. Não é algo que a pessoa queira apresentar, entende? Quando a gente está falando de essência, nós estamos falando daquilo que nós somos quando ninguém está nos cobrando, quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está esperando nada de nós. Deus tem uma essência, e a essência de Deus é o amor. Você leu comigo no começo, e aí logo no versículo 8 tem aquela frase célebre, né, que virou musiquinha de criança, que virou uma frase repetida, e às vezes as pessoas nem sabem de onde ela veio. Mas é aquela frase, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor, essa é a sua essência. Sendo a essência de Deus, Deus não pode deixar de amar. Você entende isso? Se a Bíblia dissesse, Deus tem amor, então a Bíblia estaria dizendo que em algum momento Deus poderia deixar de ter. É isso que seria a implicação mais direta. Mas a Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele ama em todo o tempo. Né? Não existe nenhum momento em que Deus pare de amar. Você tem que entender isso. Mesmo quando Deus está num processo de correção do seu filho, num processo de castigo de alguém, mesmo quando Deus está exercendo juízo sobre alguém, Ele está fazendo isso em amor. Porque não dá para você separar a essência de Deus das ações de Deus. Deus é amor em todos os momentos. E se você, por acaso,
não tem enxergado amor em Deus, o problema não está nele. O problema está em você, talvez nas suas experiências negativas consigo mesmo, com os outros, mas em Deus tudo é amor. E sabendo que em Deus tudo é amor, e o amor, ele é uma atribuição que pode ser comunicada, então nós podemos também ter em nossa essência o amor. Deus tem atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. O que seria um atributo comunicável? O amor, a hospitalidade, a prudência. Deus pode comunicar esses atributos para nós. O que seria um atributo não comunicável? Por exemplo, a onipotência. Esse é um atributo de Deus, mas ele não comunica aos seres humanos, ele não dá para os seres humanos. A onisciência, a onipresença são atributos não comunicáveis de Deus. Mas o amor é um atributo comunicável e nós podemos ter esse amor. O amor que nós temos para com Deus e recebemos dele resulta em nós o amor ao próximo. Ou seja, o amor ao próximo é resultado do amor de Deus. Tudo começa em Deus. Você quer ver? Leia comigo aqui, vamos voltar para a leitura. Porque a Bíblia diz que foi assim, no versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver no meio dele. Ou seja, qual é o maior símbolo, a maior forma que Deus teve para demonstrar o seu amor para conosco? Deus enviou o seu Filho unigênito. O que é um filho unigênito? Por que Jesus é chamado de filho unigênito? A palavra unigênito é diferente da palavra único. Filho único. Por exemplo, uma pessoa que só tem um filho, ela pode dizer que tem um filho único, mas ela não pode dizer que tem um filho unigênito. Por quê? Porque do ponto de vista da genética, todos os seres humanos são muito semelhantes uns aos outros. Mas Jesus não era um filho único, ele era um filho unigênito. É o único gene, ou é o único da espécie. E isso torna a beleza do ato de Deus por nós maior ainda. Porque Deus deu o seu Filho, que era o único do universo. Não tem ninguém igual a Jesus. E por que Jesus é unigênito? Por que ele é o único daquele gene? Por que ele é singular? Porque a natureza de Cristo, pós-encarnação, é uma natureza 100% divina e 100% humana. Jesus estava aqui na Terra sem ser infectado pelo pecado, embora ele tenha sido afetado pelo pecado. Você quer entender melhor? Deixa eu te explicar. Qual a diferença entre Jesus ser infectado pelo pecado e afetado pelo pecado? Infectado seria Jesus ter o pecado na sua natureza, como nós temos, ok? Então Jesus não tinha isso. Jesus não tinha natureza pecaminosa, ele não tinha tendência para o pecado, nada disso. Ele tinha uma natureza moral perfeita. Ele não tinha sido infectado pelo pecado, mas ele tinha sido afetado pelo pecado. O que isso significa? Significa que Jesus tinha alguns efeitos do pecado no seu corpo. Por exemplo, Jesus sentia cansaço, Jesus sentia fome, Jesus sentia sono, Jesus sentia medo. Essas coisas eram um efeito do pecado que afetava Jesus, ok? Então Jesus não era infectado pelo pecado, mas era afetado pelo pecado. Por que eu estou te falando isso? Para você perceber que a natureza de Jesus é singular. Ele não era igual a nós. E ele era Deus do mesmo jeito. A gente poderia dizer, em outras palavras, que ele tinha a natureza moral de Adão antes do pecado, mas também sendo divino. Por isso que ele é o Filho unigênito. E agora, depois de esclarecer quem era Jesus, João vem nos dizer como foi que essa iniciativa de amor chegou a nós. Porque nós lemos, você leu comigo, que a iniciativa do amor é de Deus. Então vamos aqui para alguns fatos a respeito do amor de Deus. Eu vou explicar agora o que nós lemos a partir do versículo 11, tá?
Então, se você depois quiser ler com calma, do 11 ao 21, nós vamos ver aí alguns aspectos, alguns fatos sobre o amor de Deus. E o primeiro fato é o seguinte: o padrão do amor ao próximo é o de Deus. Você está olhando para mim dizendo, nós já conversamos sobre isso em outro episódio. É verdade. Mas é que isso é tão importante que João repete esse conceito. O padrão de amor que nós temos pelo próximo é o padrão de amor que Deus tem para conosco. E por que ele está repetindo isso? Porque na Bíblia, aquilo que é importante, aquilo que quer ser, o autor bíblico queria deixar bem marcado, ele repetia. Você entende isso? Todas as vezes que o autor bíblico queria enfatizar uma informação, ele só tinha um recurso. Ele repetia, repetia, repetia. Hoje nós fazemos diferente, não é? Quando a gente está escrevendo um texto e a gente quer enfatizar alguma coisa, a gente coloca em caixa alta, ou a gente sublinha, ou a gente coloca em negrito. Mas os autores bíblicos não tinham esse recurso, então se eles queriam enfatizar, eles repetiam. E aqui está uma repetição. O padrão do amor ao próximo é Deus. É por isso que o nosso amor pelo próximo não depende do próximo. Você entende isso? Aquilo que nós vamos oferecer para o próximo enquanto cristãos não depende do que o outro nos oferece. É por isso que aquela frase, gentileza gera gentileza, ela não se aplica ao cristianismo. Sabe por quê? Porque o cristão é gentil mesmo quando não recebe gentileza. Porque ele age com os outros como Deus age conosco. Deus ama quando não é amado. Deus trata com carinho quando não recebe carinho. Deus se preocupa com o bem-estar, mesmo de alguém que não quer que Deus esteja bem ou que nem acredita em Deus. Esse é o padrão. O nosso amor para com o próximo não pode depender do próximo. Então, quando você diz assim, aquela pessoa não merece o meu amor. Bem, talvez você tenha até razão, mas você tem que lembrar que você também não merece o amor de Deus. E mesmo sem merecer, Ele te dá. Tem alguém que não merece o seu amor ágape, aquele amor que deseja o bem, que faz o bem sempre que possível. Tem alguém que não merece esse seu amor? Bem, é essa pessoa que precisa dele. Porque o amor ágape, o amor de Deus, ele não é dado a quem merece, ele é dado a quem precisa. Você entende isso? O amor que Deus pede que nós estendamos aos outros não é dado para quem merece, é dado para quem precisa. E as pessoas precisam do nosso amor, assim como nós precisamos do amor de Deus. Outra coisa importante aqui nesse texto é que existe uma evidência do amor de Deus em nós e do nosso amor para com Ele. A evidência é a permanência em Cristo. Todas as vezes que nós permanecemos em Cristo, isso está claro aqui no texto, nós estamos dando evidências de que o amamos. Além da questão da obediência que nós já vimos em outros textos. Quando nós permanecemos em Cristo, quando nós persistimos na nossa fé, quando a gente não desiste mesmo que esteja difícil, nós estamos persistindo e demonstrando amor. E aí o texto chega num ponto que é muito intrigante, digamos assim. Porque o texto vem falando de juízo, né? Aqui a partir do versículo 18, 17, 18, especificamente no 17 ele fala de juízo, e depois, logo em seguida, ele diz que o amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Se nós tivéssemos em nós um amor perfeito, nós não teríamos medo de nada. É porque o nosso amor às vezes falha. O nosso amor é humano e às vezes ele não é o que deveria ser, então a gente tem medos. Mas João está tratando de um medo bem específico. Ele está tratando do medo do juízo. Ou seja, aqui o recado é muito claro e muito bonito. Se você tem o amor de Deus em você, se você tem convicção de que Deus te ama e você vive esse amor na sua completude, em todos os seus aspectos, você não tem medo do juízo. Você não tem medo do fim do mundo. Você não tem medo da volta de Jesus.
porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Inclusive o medo de amar o próximo. E esse é o último tópico desse trecho que nós estamos lendo. Porque João não perde a oportunidade de bater nessa tecla do amor ao próximo, do amor ao outro, ao seu irmão. E ele diz, se nós não amamos ao irmão que nós vemos, dificilmente amaremos a Deus a quem nós não vemos. Ora, se nós não conseguimos amar aqueles que nós podemos abraçar, tocar, ver, conversar, trocar ideia de maneira pessoal, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não vê? E esse é um desafio muito grande, porque aqui há um certo vínculo entre o amor que nós estendemos aos outros e o nosso amor para com Deus. E o apóstolo João está dizendo, inspirado por Deus, que se nós temos dificuldade de amar o nosso irmão, nós teremos dificuldade talvez maior de amar a Deus. Então a gente precisa pedir a Deus que nos ajude a amar da maneira certa, a amar as pessoas, independente de quem elas são, do que elas fazem, porque quando o nosso amor estiver aperfeiçoado aqui entre nós, significa que o nosso amor a Deus estará cada vez também mais aperfeiçoado. Portanto, fale com Deus sobre isso, em todos os momentos, inclusive agora enquanto nós estamos conversando, para que o seu amor aqui horizontal possa ser um reflexo do amor anterior, que é o amor vertical. Qual é o texto do Evangelho de João que faz correspondência com todo esse conceito de amor que nós vimos até agora e que está ali na carta? Como eu te falei anteriormente, nos outros episódios, João escreveu o seu Evangelho, ele escreve primeiro o Apocalipse, depois ele escreve o Evangelho e finalmente ele escreve as suas cartas como uma espécie de apêndice do Evangelho. Então, os assuntos tratados nas cartas de João, eles têm todos a sua correspondência lá no Evangelho de João. E esse assunto do amor de Deus para conosco e do nosso amor para com o próximo, ele está lá em muitos lugares. Eu selecionei então um dos lugares no qual nós podemos identificar o amor de Deus. Eu arrisco dizer que seja o lugar onde está em maior evidência o amor de Jesus por nós. João capítulo 19. E nós vamos ler a partir do versículo 17. Vamos lendo e comentando. João capítulo 19, a partir do versículo 17. Diz assim: Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Aqui tem o começo de uma descrição, na verdade a continuação de uma descrição, do momento em que Jesus estava próximo à crucifixão. Jesus tinha sido julgado, tanto pelo Império Romano quanto pela própria justiça dos judeus. Ele foi julgado de maneira injusta, ele foi condenado de maneira injusta, mas depois de ser açoitado, Jesus vai caminhando em direção ao Gólgota, ao Monte do Calvário. Lá, nesse percurso, ele carrega uma cruz. A gente não tem um consenso sobre como era a cruz de Cristo. O mais comum é aquela cruz que tinha os dois sentidos, né? Aqueles dois pedaços de madeira que estavam em formato de cruz. Esse é talvez o mais difundido por aí. Nos filmes, nos desenhos, nós vemos Jesus carregando a cruz completa. Mas existe uma grande possibilidade
de que Jesus estivesse carregando apenas aquela parte horizontal da cruz. Já com seus braços amarrados, ele estivesse carregando aquela parte horizontal da cruz. Seja como for, carregando a cruz completa ou a parte horizontal da cruz, aquele era um sofrimento tremendo, porque a cruz que Jesus estava carregando, ela não tinha sido feita para Jesus. Era uma cruz feita para Barrabás. Era uma cruz desproporcional, que aumentou e muito o sofrimento de Jesus. E aqui diz que ele foi carregando a sua cruz para um lugar chamado Caveira, para o Monte do Calvário. Jesus estava demonstrando o seu amor ao carregar a nossa cruz. Existe um significado muito bonito naquela teologia ali de Jesus carregando a cruz, porque a cruz era de Barrabás e Jesus carregou a cruz de Barrabás. Talvez ninguém possa dizer com maior propriedade a frase Jesus carregou minha cruz. Barrabás poderia dizer isso com muita propriedade. Mas ao carregar a cruz de Barrabás, Jesus estava de maneira simbólica, de maneira profética, carregando a minha e a sua cruz. E essa foi a grande demonstração de amor de Deus por nós, entregando o seu Filho e o próprio Cristo escolhendo carregar a nossa cruz. Carregar a cruz significava carregar os nossos pecados, ter os pecados colocados sobre ele de tal forma que ele se tornou pecado por nós. Isso é uma expressão da Bíblia, né? Ele se tornou pecado por nós. Embora ele nunca tenha cometido um pecado e nunca tenha entrado o pecado na sua natureza, como eu te falei no outro bloco, mas ele se fez pecado por nós para que nós pudéssemos ser salvos. E aí continua aqui a leitura. No versículo 18, eu estou em João 19, 18 diz: ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado. Aqui tem uma coisa que sempre me impressiona. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. De 2 ladrões. Essa era uma configuração comum naquela época, quando o Império Romano ia crucificar uma gangue, um ajuntamento de marginais, um ajuntamento de bandidos. O chefe dos bandidos ficava sempre no meio. E ali estava Jesus crucificado entre 2 ladrões. E o recado cruel de Satanás que usou o Império Romano era muito forte. Porque Jesus foi colocado como o pior de todos os homens, por causa de nós. Jesus foi colocado como o pior de 2 ladrões, de 3 ladrões. Ele foi considerado um ladrão naquela configuração, no meio, o pior. Ele foi considerado a pior das criaturas para que nós pudéssemos ter a nossa vida restaurada. Aliás, eu li um livro certa vez e o livro dizia: Jesus foi tratado como nós deveríamos ser tratados, para que nós pudéssemos ser tratados como apenas ele tinha direito. Você já parou para pensar nisso? O tratamento que você deveria receber, Jesus estava recebendo. A forma com a qual você deveria ser tratado, Jesus estava sendo tratado. Isso é amor. Isso é demonstração de amor. E continua aqui a leitura. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Agora veja a reação dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Jesus foi rejeitado enquanto rei. Ele sim era Rei dos Judeus. O reino dele não era um reino terrestre.
Ele não veio estabelecer uma revolução social, uma revolução política. O reino de Deus não era um reino terrestre, mas ele era rei, rei do universo, rei do reino de Deus. E os judeus, que eram o povo escolhido, os judeus que tinham sido descendentes de Abraão, que Deus, o próprio Cristo, tinha estabelecido para serem os seus representantes na terra, eles rejeitaram Jesus. Mas a coisa linda é que, mesmo rejeitado, Jesus não para de amar. Aqui na cruz, ele ama os soldados que estavam maltratando. Aqui na cruz, Jesus ama, inclusive, os judeus. E Jesus ora por todos aqueles, dizendo: Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E aí eu quero ler com você a partir do versículo 28, porque diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. O que significa estar consumado? Essa é a tradução da palavra grega tetelestai, que quer dizer está pago. O que está pago? Ora, quando os seres humanos pecaram lá no Éden, e depois que cada ser humano pecador nasceu já com a natureza pecaminosa e cometeu os seus pecados, o ser humano foi adquirido uma dívida com Deus, o Pai. Porque havia uma ordem, a ordem era a seguinte: aquele que pecar morrerá. Então o pecado gerava uma dívida do ser humano para com Deus. E eu queria te deixar isso bem claro. O ser humano não tinha dívida com o inimigo de Deus. Jesus não tinha nada que pagar ao inimigo de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele não estava pagando o preço do nosso resgate para Satanás. Não era isso. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar da Bíblia. O preço que Jesus estava pagando na cruz era o preço da justiça do Pai. Deus é justo, 100% justo. E a ordem que ele tinha dado de quem pecar morre teria que ser cumprida. E a grande graça é que Jesus cumpriu por nós a ordem do Pai de ser morto. O pecador deveria ser morto. Jesus se faz pecado por nós. E como ele se faz pecado por nós, ele tem que morrer no nosso lugar. Ah, amigos, você quer uma demonstração de amor maior que essa? Jesus se fez pecado por nós. Deus, o Deus unigênito, aquele que tinha toda a glória no trono do Pai, ele simplesmente vem à terra, se rebaixa a virar um ser humano para salvar a mim e a você. E na cruz do Calvário ele diz: tetelestai, está pago. A justiça de Deus está paga. A dívida que o ser humano adquiriu com o Pai está paga. Jesus foi propiciação, como o apóstolo Paulo diz, e como o apóstolo João também diz. Jesus foi propiciação pelos nossos pecados. E o que é propiciação? No mundo pagão, fazer propiciação para com Deus era o seguinte: o servo oferecia um sacrifício para aplacar a ira do Deus pagão. Isso era propiciação no mundo pagão. Só que no meio cristão, a propiciação tomou um sentido divino, um sentido real, verdadeiro. A tampa da arca era chamada de propiciatório, porque ela estava entre a lei de Deus, as tábuas da lei, e a presença, a Shekinah. Jesus era propiciação porque ele ofereceu um sacrifício para resolver o problema do pecador. Veja que coisa bonita. No mundo pagão, o pecador oferece um sacrifício para aplacar a ira do Deus.
Mas no mundo cristão, do Deus verdadeiro, é Deus quem se oferece como sacrifício para que o pecador tenha o seu problema resolvido. Na propiciação cristã, na propiciação bíblica, Jesus é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Ele se oferece para que você possa ter vida. Jesus faz um sacrifício dele mesmo, ele se oferece como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que nós tenhamos condições de sermos salvos. Você consegue ver aquele conceito de amor, de um amor que ama até quem não merece, de um amor que ama quem não faz nada para merecer, aqui em Jesus? Sim, porque se você avaliar a sua vida, você vai perceber que não tem nada em você que pague o amor que Jesus teve. Não tem nada em você. Se cada ser humano avaliar, não há nada em nós seres humanos que justifique um sacrifício tão grande de Deus. Só tem uma coisa que explica o sacrifício de Jesus, só uma. E sabe o que é? O amor que Ele sente por nós. Veja, a gente não pode simplesmente desprezar isso. Não pode. Porque a demonstração de amor que Jesus fez por nós foi tão grande que a natureza se abalou. Quando você vai para o relato da morte de Jesus, em todos os evangelhos, você vai perceber que a natureza reagiu. Quando Jesus morreu, houve um terremoto. Quando Jesus morreu, estava escuro. Houve trevas durante o dia. Quando Jesus morreu, o véu do templo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, rasgou-se de alto a baixo, porque não precisava mais ter sacrifícios lá no templo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tinha acabado de morrer. E tudo isso por quem? Por você. Você já parou para pensar nisso? Tudo isso por você. Olha, Jesus Cristo se entregou. E ele não foi vítima. Eu queria que você guardasse isso na sua mente. Jesus Cristo não foi uma vítima do Império Romano. Jesus Cristo não foi uma vítima do Estado. Se Jesus Cristo quisesse, Ele teria se livrado de todos os seus algozes e voltado para o céu, com uma só ordem. Mas Jesus não foi vítima, Ele se entregou. Ele foi voluntário. Você consegue imaginar isso? Os açoites, o carregar da cruz, ser pregado na cruz, espinhos nas mãos e nos pés, coroa de espinhos, lança do seu lado, tudo isso foi voluntário, por amor a você. Cristo se sacrificou, Ele permitiu que o corpo dele fosse ferido por sua causa. Aliás, Jesus terá as cicatrizes do sacrifício que fez por você por toda a eternidade, marcas do amor. Mas tudo isso foi para nos salvar. Então, aquele amor que João fala lá na sua carta, ele foi caracterizado na vida de Cristo. Cristo fez exatamente o que Ele pede de nós. Jesus não pede para a gente ter um amor que é de ação e não só de palavras, pois Jesus teve um amor que foi muito além das palavras. Ele foi para a prática, a ponto de se sacrificar por nós. Eu acho que já ficou bem claro qual é a essência de Deus, não é? Deus é amor. A gente viu isso na carta de João
Eu convido você a abrir de novo o nosso texto inicial, o nosso texto de estudo desse dia, que é 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. E eu acho que o versículo bem emblemático para tudo isso é 1 João 4,8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu queria meditar nesse termo conhecer no final dessa nossa conversa. Porque o que é conhecer na Bíblia? Conhecer é muito mais do que ter informações a respeito. Conhecer é mais do que saber sobre. Você entende isso? Conhecer é você se relacionar. Esse termo conhecer, por exemplo, é usado lá em Gênesis capítulo 4, quando Adão teve o seu relacionamento sexual com a sua esposa, Eva. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva, ou seja, é uma relação íntima. Você vai encontrar outras vezes na Bíblia essa mesma conotação de conhecer como sendo uma ação de ter intimidade com o outro, de se relacionar com o outro. Pode ser uma intimidade entre marido e mulher, intimidade sexual, pode ser a intimidade emocional entre dois amigos, a intimidade entre pais e filhos, mas a Bíblia sempre usa essa expressão conhecer para intimidade. E é por isso que o texto diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, quando você não ama o seu próximo e quando você não ama a Deus, você não ama porque você não conhece. Em outras palavras, você não ama a Deus porque você não se relaciona com Ele. E aqui tem uma aplicação muito bonita para a nossa vida. Certamente você tem alguém a quem você ama. Pode ser seu pai, sua mãe, um filho, talvez a esposa, marido, seu namorado ou namorada. Você deve ter alguém a quem você ama. Como foi que você passou a amar essa pessoa? Você consegue me responder? Você consegue me descrever o momento exato que você passou a amar essa pessoa? É difícil, não é? A gente geralmente não tem assim, foi no dia 3 de setembro, às 3 horas da tarde, que eu passei a amar determinada pessoa. Não acontece assim. O que acontece é que nós vamos num processo de conhecimento, num processo de relacionamento e em algum momento desse processo nós passamos a amar. Amar requer tempo de qualidade e tempo e qualidade no convívio com aquela pessoa. Você não vai conseguir amar alguém com quem você não se relaciona. Não vai. Mesmo que esse relacionamento seja virtual, seja à distância, mas é preciso que tenham momentos de conversa, momentos de troca de experiência, momentos no qual você fala daquilo que você gosta, que você não gosta, e você escuta da outra pessoa aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. É somente numa relação como essa que o amor cresce. Relacionamentos que são casuais, que são muito rápidos, eles podem gerar um sentimento de paixão, eles podem gerar um sentimento de gostar do outro, mas o amor de verdade só nasce quando você gasta muito tempo com a outra pessoa. Os antepassados diziam assim, é preciso comer uma saca de sal para amar alguém. O que eles queriam dizer com isso? É que para você comer uma saca de sal demora um tempão, não é? Ou seja, você precisa de tempo para amar. Hoje o conceito de amor se perdeu um pouco. As pessoas dizem que amam muito rapidamente, muito superficialmente. Hoje se ama coisas, né? As pessoas amam os seus objetos, as pessoas amam a sua beleza, as pessoas amam a sua rede social. Mas o amor se tornou muito obsoleto, muito fluido. Sabe, o amor existe hoje e amanhã não existe mais. Muitos relacionamentos hoje funcionam assim. Com alguns dias de convivência, já se diz que ama. E na primeira decepção, já não se ama mais. O amor por Jesus e o amor de Jesus
não é como o amor humano. Mas para alcançar esse amor, para que você ame a Deus, você precisa se relacionar com Ele. O amor de Jesus para com você já está garantido. Você entende isso? O amor de Jesus para com você já está garantido. É por isso que a salvação não é para quem é amado por Jesus. A salvação é para quem ama a Jesus. Eu quero ler um texto para você aqui. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Paulo está falando aqui de sabedoria do Espírito Santo, ele está falando de alguns procedimentos que têm a ver com o Espírito Santo, mas em algum momento ele faz uma citação do Antigo Testamento e ele diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você consegue perceber aqui um detalhe? Deus preparou algumas coisas não para aqueles a quem Ele ama, mas para aqueles que o amam. Por que o versículo está construído desse jeito? É que se Deus fosse dar bênçãos, especialmente se Deus fosse salvar a todos a quem Ele ama, quantos seriam salvos? Todos, não é? Se Deus fosse salvar a todos que Ele ama, Ele salvaria a todos. Não importa se a pessoa está fazendo tudo certo ou tudo errado, porque Deus ama igualmente todas as pessoas. Ele ama aquele cristão devoto, obediente, aquele cristão que vai à igreja sempre, que obedece a Deus, que ora, que lê a Bíblia. Ele ama essa pessoa. Deus ama essa pessoa com todo o amor que Ele tem. Mas Deus também ama o assassino. Deus ama o assaltante. Deus ama o ateu. Deus ama a pessoa que o rejeita. Deus ama a pessoa que blasfema contra Ele. Deus ama a todas essas pessoas. E deixa eu te falar uma coisa. Deus ama com todo amor, assim como Ele ama o cristão devoto. Não existe diferença do amor de Deus para com as pessoas. Ele ama igualmente a todos, porque a sua essência é amor. A grande diferença é: você ama a Deus? A grande questão é: o ser humano ama a Deus? Porque como nós lemos em 1 Coríntios 2,9, há coisas preparadas para aqueles que o amam. E aí fica a pergunta para você. Você ama a Deus? Mas, pastor Felipe, como é que eu sei se eu amo a Deus? Jesus deixou alguns sinais. Você quer ver? João, capítulo 14, no versículo 15. Eu vou ler para você. João, capítulo 14, versículo 15. Jesus disse assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Qual é um sinal de que nós amamos a Jesus? Obediência. Disposição à obediência. Se você ama a Jesus, você vai dizer assim: Senhor, o que o Senhor quiser de mim, eu faço. E a gente fala isso com tranquilidade, sabe por quê? Porque a gente sabe que Jesus não pede nada de nós que seja, não pede nada para nós que seja prejudicial. Tudo que Jesus pede de nós é bom para nós, nos protege, faz a gente crescer espiritualmente, faz a gente crescer em todas as áreas da vida. Tudo que Jesus pede de nós é coisa boa. É por isso que quando a gente ama a Jesus, a gente obedece, porque os grandes beneficiados com essa obediência somos nós mesmos. Você tem amado a Deus? Você tem vivido essa essência de Deus que pode ser comunicada a você? A essência de um Deus que é amor, comunicada a você, para que você também seja alguém que ama. A sequência é muito clara. Deus nos ama, nós estendemos amor. Deus nos abençoa, nós abençoamos. Deus está conosco para a gente estar com as outras pessoas. Deus espera isso de nós. E se você quer viver isso, fale com Deus
enquanto nós ouvimos essa música. Pra onde vou correr se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos. Sou falho, cego, cheio de imperfeições. Só o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber. Me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como eu posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor enxerga além e me direciona para o bem. Me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Amém. Agora é tempo de decisão. Não tem nada mais lindo nesse planeta do que o amor de Deus. E não tem nada mais seguro nesse planeta do que o amor por Deus. São dois aspectos importantes. É o amor que vem de Deus e esse é garantido. Nesse não há nenhum tipo de variação,
Deus nos ama, mas nós também precisamos devolver esse amor. E quando eu falo nós precisamos, é porque somos nós que precisamos disso. Deus não precisa do nosso amor. Ele é completo em si mesmo, completo sem precisar de nós. Somos nós que precisamos do amor de Deus, de tal forma que quanto mais nós o amamos, mais nós crescemos e mais profundas são as nossas raízes na vida eterna. Vamos orar? Para a gente pedir a Deus para nos ajudar nesse processo? Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor coloque no nosso coração esse amor que precisamos ter por Ti. Nós queremos ter esse amor e viver esse amor e distribuir esse amor. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.